Organizado é que o grupo aqui vai então fazer uma palestra única, trocando os apresentadores, e depois no final, como disse o John, né, se a gente tiver tempo, a gente faz abre para perguntas, tá bom? Então, quem vai começar? Boa tarde, gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Pedro e eu trabalho na Coordenadoria de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento do Ministério Público, a CADG, que a gente chama carinhosamente de CADEG, lá no Ministério Público. A CADEG é uma iniciativa de Data Science, Big Data e Inteligência Artificial no Ministério Público, mas com um foco muito prático. A gente busca e consegue introduzir essas tecnologias na atividade fim do promotor de justiça, do procurador de justiça. Esse é o nosso objetivo, fazer com que o Ministério Público, na sua atuação que está acontecendo hoje, nesse momento, por exemplo, esteja se suportando dessas tecnologias para promover o que a gente entende que o Ministério Público, de fato, tem que fazer. Ele tem que se reinventar. Eu posso aqui, sem nenhum constrangimento, fazer uma meia-culpa do Ministério Público. A nossa operação não funcionou como deveria. A gente sabe disso, basta olhar a realidade do Estado do Rio de Janeiro para a gente concluir dessa forma e entender que a gente precisa se reinventar, se transformar para conseguir entregar para a população, para a sociedade, a nossa missão, que é transformar a vida das pessoas. Trazer melhoria na saúde, educação, combater a corrupção, saneamento básico e fazer com que, de fato, a gente consiga ser agente de transformação da realidade. Posso dizer, hoje, por exemplo, a partir do nosso trabalho, eu tenho um procurador de justiça despachando com diversos embargadores uma questão ambiental, utilizando um story map que a gente fez, com vários artefatos de data science. Isso para nós é uma realização quando a gente consegue entregar no membro do Ministério Público, na sua atividade fim, diretamente um ferramental que ele entende que aquilo é capaz de transformar e garantir um resultado transformador na sua atuação. Eu tenho aqui, então, a equipe que vai falar de inteligência artificial, de cruzamento de entidades para identificação civil e o nosso Big Data. A gente abandonou os modelos relacionais, estamos partindo para toda uma visão nova de Big Data. E eu costumo dizer que são todos sócios. Eu só viro chefe quando está ruim, mas no dia a dia somos todos associados numa missão. Então, sem mais, eu passo aqui para o Renan, nossa divisão de inteligência artificial. Obrigado, doutor Pedro. Boa tarde a todos. Eu sou o Renan. Eu vou ficar em pé para eu também ver melhor aqui. Eu sou o Renan, sou membro da equipe de inteligência artificial da MP em Mapas. E junto com meus colegas a gente vai falar um pouco dos projetos e das análises que a gente faz lá no nosso setor. Então, uma das vertentes da equipe de inteligência artificial é a análise de documentos, de textos jurídicos. O que a gente precisa fazer com esses textos? A gente precisa tirar os personagens, as entidades e os atributos desses textos. Outra análise que nós fazemos é a classificação. Nós temos diferentes tipos de documentos, nós precisamos colocar eles em categorias distintas, baseado no seu conteúdo. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa dar um passo anterior. Nós precisamos dar um passo a priori, que é o tratamento, é a limpeza desses dados. Não adianta a gente usar um modelo super robusto, super complexo, se seus dados estão ruins, estão pobres. Existe uma frase, eu não sei quem é o autor, não me lembro agora, que diz que o seu modelo é tão bom quanto os dados que você usa para treiná-lo. Então você tem que gastar um tempo nesse período de tratamento, de limpeza dos dados. Ele segue aquele princípio de Pareto, né, de 80-20. Nós vamos gastar 80% do tempo preparando, organizando, estruturando os dados, e os outros 20% que nós vamos criar os modelos, validar, fazer o diagnóstico, testar novos modelos, fazer relatórios, enfim. E é por isso que eu vou falar um pouco do pré-processamento que a gente faz nesses documentos. Bom, não é incomum a gente ver, então esse aqui é um exemplo de sentença que a gente analisa, não é incomum a gente ver esse padrão aqui, ó, onde o escritor parece que tenta dar uma ênfase na palavra, a gente vê aqui, e ele coloca espaço entre as letras. E isso, quando a gente for fazer a extração de features, a extração de variáveis explanatórias desse texto, pode atrapalhar. Então, para a gente contornar esse problema de forma simples, a gente usa uma expressão regular, um padrão de expressão regular, a gente cria uma função que engloba essa expressão, ele identifica esses padrões de espaçamento entre letras e remove esses espaços. Então a gente não pode se dar ao luxo de perder essas palavras na extração de features, ainda mais uma palavra que parece que o escritor quis dar ênfase. Imagina se a gente perde essas palavras que parecem que dão peso a esse documento, parecem que caracterizam esse documento, homologam e extinto. A gente não pode perder essas palavras de jeito nenhum. Vamos perder um tempo, olhar nossos dados e tratá-los.
Bom, outro problema que a gente encontra é o erro de digitação. O erro de digitação ele acontece e se a gente não tratar, o algoritmo de extração de features vai entender aquilo de outra forma e não vai dar o peso que aquela palavra merece. Ela vai receber um peso diferente e isso pode prejudicar o nosso modelo de classificação, nosso modelo de extração de features. Então, a gente fez... Desculpa. A gente então, aqui tem um exemplo também de outra sentença que tem um erro de português, um erro ortográfico, 2 erros. Então, aqui me parece que ele quis escrever julgo e aqui me parece que ele quis escrever mérito. E uma primeira abordagem que a gente fez não deu certo. O que a gente fez? A gente ia palavra por palavra, a gente fez a tokenização das palavras. Então, palavra por palavra, a gente ia no dicionário que a gente criou e pergunta, essa palavra está no dicionário? Se não, a gente vai substituir a palavra errada pela mais próxima, a que mais se aproxima do dicionário. E isso, no fim, foi horrível, ficou muito ruim. Porque aqui, no caso, o julgo, que está escrito errado, ele poderia substituir, por exemplo, por Júlio. Júlio é extinto. Não faz sentido nenhum. Isso continua sendo um problema, continua sendo um ruído na nossa análise. Bom, diante desse problema e a resolução que a gente estava tentando estava ruim, a gente percebeu que a gente não está preocupado com uma semelhança morfológica. A gente não quer palavra parecida, a gente quer uma palavra que tenha a mesma semântica, uma palavra que se encaixe nesse contexto. E foi aí que a gente procurou na literatura. O que os pesquisadores estão fazendo para corrigir automaticamente textos? E, entre diversos trabalhos, a gente se deparou com esse aqui. A resolução está um pouco ruim, mas ele usa técnicas de n-gramas e técnicas baseadas em probabilidade, baseadas no teorema de Bayes, para fazer essa correção automática. Como que funciona o algoritmo de uma forma geral? Ele vai também tokenizar cada palavra, separar cada palavra de forma individual e vai perguntar, essa palavra está no dicionário? Se ela não tiver, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para as palavras vizinhas. Bom, qual palavra que pode substituir essa palavra que não está no dicionário, que melhor se encaixa com a palavra extinto? Dada que a palavra vizinha é extinto, qual palavra que melhor se encaixa aqui? Qual a palavra mais provável de estar aqui? Então a gente teve um bom resultado, ficou bem legal, e a gente vê aqui o resultado, ele achou o julgo extinto, e o mérito também, apesar de estar bem distante, ele sabe que a palavra mérito, ela acompanha com bastante frequência as palavras resolução do. Isso caracteriza a colocação em processamento de linguagem natural. São palavras que aparecem com frequência lado a lado, mais do que o acaso. Bom, outro projeto nosso, e esse é um dos meus favoritos, que foi conduzido e executado de forma brilhante pela equipe de estatística, foi a análise de cluster nas promotorias. Qual o problema que a gente tinha? A gente precisa avaliar, a gente precisa fazer um diagnóstico das promotorias. Mas a gente precisa fazer isso de forma justa, de forma inserida no contexto. Eu não posso comparar a promotoria A e a promotoria B se elas têm atribuições diferentes. Então a ideia foi o seguinte, vamos aglomerar, clusterizar essas promotorias de acordo com os documentos, com os processos que elas recebem. E foi aí que surgiu o seguinte trabalho. Nós temos uma tabela com diferentes informações das promotorias, dentro de um período do ano, então a gente pegou o último ano dos documentos processados, dos processos recebidos pelas promotorias. Então a gente tem aqui o órgão responsável, que é a promotoria, por exemplo, segunda promotoria de justiça de tutela coletiva da infância e da juventude infantil, e os tipos de documentos que ela trabalha. A partir daí, a gente vai tentar juntar, colocar junto os mesmos clusters as promotorias que são semelhantes, para aí a gente poder analisá-las. Só que tem um problema aqui. Como é que a gente vai fazer uma análise de cluster que no seu centro é uma análise quantitativa, ela precisa de números? Como é que eu vou fazer uma análise quantitativa com texto, com variáveis categóricas? Foi aí que teve a grande sacada da equipe de estatística, que foi utilizar uma técnica multivariada chamada análise de correspondência. Ela é uma análise que é capaz de transformar variáveis categóricas, variáveis que não são números, em variáveis numéricas. A gente consegue fazer essa transformação. E para isso, o que a gente faz? A primeira coisa é criar uma tabela de contingência. O que é uma tabela de contingência? A gente alinha, coloca cada promotoria em uma linha e a quantidade de documentos, a quantidade de processos que elas analisam de cada um. Então, por exemplo,
A 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, ela analisa 0 documentos criminal, 0 documento civil, mas ao passo que ela analisa 618 documentos de infância e juventude não infracional. Então, para cada promotoria, a gente contabiliza quantos documentos de cada classe ela avalia. Criada a tabela de contingência, a gente faz a análise de correspondência em si, que é uma análise multivariada, que vai pegar a tabela de contingência e fazer uma série de transformações no hiperespaço, no espaço multidimensional, e colocar cada promotoria com suas coordenadas nesse multiespaço, nesse hiperespaço de diversas dimensões. Então, agora, nós transformamos variáveis categóricas em variáveis numéricas. E aí sim nós podemos partir para a análise de cluster, que a gente usou o Caminhos. Caminhos é uma técnica de aglomerados, em que você seta o número de clusters que você quer a priori, e ele vai colocando centroides nesse hiperespaço e vai dizendo quais promotorias, quais pontos estão mais próximos, quais pontos são semelhantes nesse hiperespaço. Então aqui, o resultado é bem simples fazer isso com o scikit-learn. Scikit-learn é uma biblioteca Python que está no nosso dia a dia. Pandas e scikit-learn. A gente diz que a gente chega no computador, nem import pandas, nem import scikit-learn. Não dá nem tempo de terminar o nosso café. Então aqui o resultado da análise foi bem simples. Depois da análise de correspondência, tabela de contingência, que também foram feitas cada uma em 2 linhas, a gente tem um resultado. Então a gente vê aqui, ó, um exemplo, ó, que a 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da primeira Central de Inquéritos, a 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da terceira Central de Inquéritos, entre outras com as mesmas atribuições, que analisam os mesmos processos, analisam os mesmos documentos, são encaixadas nos mesmos clusters. Elas são semelhantes, elas são contextualizadas agora. Não pelo nome, não pela designação formal, mas pelo tipo de trabalho que ela tem. Então, no fim, a gente tem essa visualização, que a equipe de BI faz visualizações incríveis. A gente consegue ver que cada cor é um cluster que se encaixa nas promotorias e o tamanho do círculo é a quantidade, é o volume de documentos que essa promotoria analisa. Então, a partir dessa análise de cluster, a gente consegue agora avaliar de forma justa, de forma palpada na realidade, fazer o diagnóstico das promotorias. Então, a gente consegue comparar A com A e B com B, banana com banana, laranja com laranja. Bom, agora eu gostaria de convidar meu colega Felipe Ferreira para apresentar outras análises que nós fazemos lá no setor de inteligência artificial. Bom, boa tarde, meu nome é Felipe Ferreira. Eu trabalho no Ministério Público em classificação de documentos jurídicos. Os documentos jurídicos eles têm características muito próprias, dependendo do nicho que eles atuam, do nicho que eles se encontram. E foi apresentado um desafio... Desculpa. Como é que volta? Foi apresentado um desafio bastante interessante para a gente no setor de IA, que é entender se o Ministério Público está tendo sucesso nos processos que ele move. Quer dizer, dentro do Ministério Público a gente tem uma porção de promotor movendo um monte de processo que deveria dar retorno à sociedade civil, que deveria impedir corrupção, resolver problemas nos municípios do Rio de Janeiro. E a gente se pergunta, será que a gente está tendo uma taxa de acerto razoável? Será que a gente está tendo sucesso em processar esse monte de empresas, esse monte de gente, essas instituições do Estado? Será que a gente está conseguindo resolver os problemas da sociedade, gastando recursos e investindo o nosso tempo nas iniciais que a gente submete à justiça? Então, a gente começou a se fazer essas perguntas e se perguntar também qual seria a estratégia adequada de fazer uma análise e tentar entender se a gente está efetivamente recebendo um parecer positivo dos juízes. Acho que talvez seja um pouco óbvio, quando a gente move um processo, a gente lá no final, dependendo do argumento que a gente tem ao longo dessa tramitação e de todos os documentos que são apresentados ao longo desse processo, esses movimentos de documentos, no final das contas a gente vai ter uma sentença. E o juiz nessa sentença vai acatar ou não, ou acatar em parte ou não, as denúncias que foram feitas e levantadas no processo de investigação de todos esses processos. Então, a gente
partiu da sentença. Vamos tentar entender se a sentença ela tem uma estrutura, se ela tem dados que são relevantes para a gente apontar se a gente teve sucesso ou não no nosso processo. Como é que funciona uma sentença? Como é que os juízes dizem para a gente que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era dar retorno à sociedade e ter sucesso naquela movimentação de processo? Então a gente pegou uma porção de sentença, chamamos alguns promotores, chamamos alguns advogados do Ministério Público e tentamos entender se essas sentenças têm uma estrutura lógica, uma estrutura semântica que seja apresentável, que a gente possa quantificar os termos que tem dessa sentença e dizer se o nosso objetivo foi alcançado. E sim, as sentenças têm uma estrutura que ela é razoavelmente repetitiva, ela não pode ser tão variável assim, senão cada vez que os advogados forem pegar aquela sentença, poxa, o que aconteceu aqui? Não é assim que funciona. Então sim, elas têm ritos que seguem na maior parte das sentenças. Então a gente identificou que sentenças, o rito jurídico diz que as sentenças têm que ter um relatório, um fundamento de fato e direito, e a parte que é mais interessante para a gente que é o dispositivo, que é onde o juiz diz se ele acatou ou não aquela denúncia, e ele vai aplicar uma pena de acordo com aquela denúncia ou os fatos apresentados em toda a tramitação do processo. Qual é o tamanho do nosso problema? Por que entender uma sentença está presente num evento de inteligência artificial? O que o computador tem a ver com isso? O volume de trabalho que o Ministério Público acompanha ou promove é o volume que o Estado provê. Assim. A estatística, é o étimo da estatística. O Estado produz muito dado. O Estado processa muita gente. O Ministério Público tem muitos processos para acompanhar, tem muitas entidades para acompanhar. Então, hoje, o Ministério Público tem cerca de 1.800.000 processos em aberto, em que ele tem parte, 1.800.000 processos criminais, em que ele tem alguma parte, em que ele está envolvido, em que ele está atuando no momento, e aproximadamente 500.000 processos que o Ministério Público acompanha de denúncias relativas a direito do consumidor no Tribunal do Rio de Janeiro. Isso só falando especificamente, de primeira instância e do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, parece fazer sentido um nível razoável de automação, que a gente possa ter métrica, que a gente possa realmente medir e acompanhar isso de forma automatizada e tentar entender o que está acontecendo. Quando a gente senta para entender o problema, não basta um analista de sistema chegar, ou um profissional de estatística, ou, enfim, você pode botar 10 programadores na frente do computador, que ele é programador, ele não entende de documento jurídico, ele não entende da tramitação do processo, ele não entende das nuances que dizem o que aquele corpus está querendo dizer, quais são os elementos que são importantes naquele corpus, quais são os elementos importantes nos documentos que são relevantes para a nossa análise. Então, com o auxílio também dos promotores e advogados do Ministério Público, a gente sentou e começou a identificar nesses dispositivos quais são as palavras, quais são os conjuntos de palavras que dizem para a gente que a gente teve sucesso ou não, dependendo do argumento. Então, tem conjuntos de palavras que são realmente muito fortes. Se um juiz diz que ele julga procedente uma denúncia, é sinal de que a denúncia foi acatada. Então, a denúncia teve o sucesso de promover uma sanção. Alguém vai ter que pagar uma pena, uma multa, seja lá o que for, porque o Ministério Público teve sucesso em usar um bom argumento e isso chegou e teve um bom resultado no final. Ou não. Ele pode dizer que é improcedente, então a gente tem que marcar isso como a gente não conseguiu o objetivo da nossa denúncia, que era processar alguém com sucesso. Mas, enfim, tem uma série de outras nuances desses textos que não são tão diretas. Ele pode julgar parcialmente procedente uma denúncia, em que ele vai dizer quais partes daquele argumento fazem sentido em aplicar uma sanção, quais não. Tem detalhes como qual o tamanho da pena que aquele juiz está aplicando, qual o perfil de pena que determinados tipos de juiz aplicam, e por aí vai. Como as primeiras coisas vêm primeiro, a gente tem que começar dizendo: a gente teve sucesso, a gente entende o que é uma sentença, a gente consegue diferenciar os outros documentos que tem numa tramitação processual de uma sentença. Bom,
não dá para seres humanos ficarem avaliando todos esses documentos nesse volume. Mas entendendo bem o seu corpus, entendendo bem quais são os termos que são importantes para você, dependendo do caso, como esse, um bom conjunto de expressões regulares, um bom conjunto de filtros pode ser uma solução. Uma heurística bem desenhada pode ajudar você a entender um texto, e se for um texto com esse tipo de formatação, com esse tipo de característica, você pode conseguir dizer com uma heurística se você teve sucesso ou não nesses processos. Por mais que seja um texto jurídico, por mais que seja o ser humano explicando o que aconteceu através de um documento, se tem termos que são repetitivos e são muito significativos para você, um bom conjunto de heurísticas pode ajudar. Então, uma primeira análise para a gente identificar se a gente teve sucesso ou não e identificar bem sentenças ou não no nosso universo, foi sim um bom conjunto de heurísticas. Mas essas heurísticas têm qualidades e defeitos. O primeiro defeito dela é ser uma heurística. Ela não muda, ela não aprende coisas novas. Se não tiver um ser humano olhando os documentos, ela não vai aprender quais são os novos elementos ou elementos que variam sutilmente entre um documento e outro. Depois, a gente começou com uma taxa inicial de acerto numa primeira iteração de 86% de precisão, e isso parecia razoável. A gente continuou trabalhando no refinamento dessa heurística, e depois de muito tempo, muito esforço e muitas pessoas refinando essa heurística, a gente saiu de 86% para incríveis 88% de precisão. Não muda, não varia tanto assim, continua tendo as características da linguagem humana. Ela é variável, ela é sutil, ela tem detalhes, muda. Então a gente começou a partir. Quais são os outros nichos de acompanhamento processual que o Ministério Público tem? A gente não acompanha só processos criminais. A gente acompanha também processos relativos a direito do consumidor. Então a gente tem um CAL consumidor que analisa todo ano milhares de processos, quase que manualmente, que tem uma massa de dados razoavelmente classificada ou um bom entendimento de como classificar esses documentos. E a gente usou isso como ponto de partida para o que de ferramenta de machine learning a gente podia aplicar para tentar melhorar ou diminuir o trabalho dos promotores ou tornar o trabalho deles mais relevante para classificar documentos. Então, com a auxílio da heurística, em modelos muito parecidos com o criminal, a gente ajudou o CAL Consumidor, que é um setor dentro do Ministério Público que acompanha processos de consumidor no Ministério Público, a classificar 80 mil documentos, ou 80 mil sentenças ou decisões interlocutórias relativas a direito do consumidor e encaixar em 8 classes. Dificuldade de contratação, reclamações recorrentes dos consumidores que passaram por todo o processo de atendimento ao cliente e chegaram ao Ministério Público ou no Tribunal de Justiça. E a gente usou a scikit-learn mais uma vez para contar essas palavras, vetorizar essas palavras, aplicar um algoritmo de TF-DF que ele confronta a quantidade de palavras que acontecem no documento versus a quantidade dessas palavras em todo o nosso corpus naquela classificação, e com uma quantidade bastante pequena de código e um esforço bem orientado, a gente consegue classificar muitos documentos com estatística e efetivamente inteligência artificial. Na primeira iteração a gente teve falha, a falha foi total, assim, a gente teve classes inteiras de documentos que não foram resolvidas, a gente não conseguiu identificar, com base nos documentos já pré-classificados e apresentação de testes, a gente teve falha na maior parte das classes. E em outras a gente teve as taxas de acerto que são completamente irreais, a gente sabe que aquilo ali não é verdade. Então a gente mais uma vez voltou a nossa atenção ao corpus e a gente percebeu que não adianta você apresentar para um modelo estatístico qualquer uma quantidade de dados ou um balanceamento ou quantidade de documentos desbalanceados por classe de dados. Não adianta, continuação de estatística ela não vai resolver problemas que são seus. Então a gente se debruçou mais uma vez sobre o corpus e a gente balanceou esses documentos, diminuindo a amostragem de documentos que apareciam em demasia e apresentando mais documentos que são relevantes para aquelas classes que não eram suficientes. E a gente conseguiu melhorar bastante a classificação para a maior parte das classes, tendo um pouco de atenção ao corpus, dando atenção a como a estatística funciona. Não adianta você chegar com um multinome ou naive Bayes no seu algoritmo se você está apresentando um dado muito ruim. Então a gente teve o trabalho e o carinho de melhorar essas classes para a gente ter uma precisão razoável.
E hoje esse tipo de ferramenta ajuda ao consumidor a iniciar tutelas coletivas de problemas que são de todos os consumidores de energia nesse caso, né? Você tem muitos consumidores com problemas de cobrança de tarifa e, como isso é uma concessão, esse problema deveria ser resolvido e ter atenção do Estado também no movimento desses processos. A gente não deveria ter milhares de processos chegando no Tribunal de Justiça sob cobrança indevida. É um processo que deveria resolver o problema de todos esses consumidores. E isso economiza muito esforço do Estado, economiza tempo do consumidor e, efetivamente, pune a empresa que não está cumprindo com a sua meta, com o seu dever com a sociedade. No final das contas, a gente acaba com uma matriz de confusão bonita dessa, com uma diagonal principal azulzinha. Acho que a felicidade de todo analista de dados é ter uma diagonal principal com uma taxa de acerto razoável, e a gente consegue, dessa forma, com a inteligência artificial, com atenção ao dado, com carinho ao dado, dar um retorno razoável para a sociedade. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Daniel. Deixa eu só experimentar se tudo é selvagem. Bom, qual é o desafio que a gente tem? Depois de toda essa análise dos documentos, a gente começa a extrair entidades. Então, toda vez que a gente encontra uma pessoa, eu sei que tem uma pessoa ali. Toda vez que eu encontro um veículo, eu sei que tem um veículo. Toda vez uma empresa, um endereço, seja lá o que for, tudo isso que eu estou analisando no documento, a gente vai registrando. E depois faz o que com aquilo ali? Então, a gente começou a ter uma base de dados muito grande, muito diversificada, as entidades, cada uma agrupada no seu lugar, mas como fazer a conexão entre essas entidades. Então, no modelo tradicional relacional, é o que a gente tende a fazer, a gente tem aquela tabelinha de pessoa, aí eu junto com empresa, a gente junta com empresa, faz aquela tabelinha para poder juntar um com o outro, escola, mesma pessoa. Se eu quiser fazer um relacionamento entre uma pessoa e uma empresa, uma escola, esse aqui eu fiz um exemplozinho assim, bobo, que nem funciona, mas seria pelo menos 3 vezes aqui de código para conseguir. Sendo que eu preciso conhecer todo esse caminho aqui, eu preciso saber exatamente que caminho eu quero para poder conseguir o dado. E aí a gente chegou num problema que foi como eu vou conseguir cruzar isso tudo, como é que eu vou conseguir extrair conhecimento de toda essa base que a gente está analisando, estudando. E aí a gente chegou a trabalhar com o banco gráfico. Então, no banco gráfico, ele se resume a essas duas entidades, né? São nós e vértices. Então, a gente tem aqui, os nós são todos iguais, a única diferença é que ele tem label. Então, esse aqui é um nó, que é o Daniel, é um nó com uma label de pessoa, só para ajudar na organização daquilo ali. E você pode por atributos também. Então, eu tenho aqui 3 nós, um de pessoa, de empresa e de veículo. E a gente tem também relacionamento e arestas. Então, igualmente nos nós, a gente tem os relacionamentos, a gente pode pôr label. Então, isso aqui é um relacionamento que pode ter label de filho, pode ter label de empregado, conhece, e pode ter os atributos também. E aí, qual a diferença, o que a gente ganha com isso? Imagina que a gente tem todos esses nós aqui. Eu tenho uma pessoa, ou 2 pessoas, um órgão, uma empresa, uma pessoa, um veículo. E a gente faz a ligação de nó a nó, não tem aquele relacionamento estruturado. Simplesmente todo nó é igual e eu ligo qualquer nó com qualquer outro nó, independente de modelo ou estrutura. Então eu jogo tudo num lugar só, tudo vira a mesma coisa e eu relaciono qualquer nó com qualquer outro nó, independente do seu tipo. E com isso, permite a gente fazer consultas como essa aqui. Com uma query simplesinha como essa, então eu pego aqui uma pessoa, que é o de atributo Daniel, aqui mais de nome Daniel, e eu pego um outro nó do tipo veículo de placa tal, e eu pergunto, a relação entre esses 2 nós? Uma query simples como essa, ele traz 2 resultados. Ele vai me trazer essa pessoa é proprietário desse veículo,
Ou essa pessoa tem relacionamento com essa outra pessoa, então esse é filho dele, e essa pessoa estuda nessa escola, onde essa outra pessoa dá aula e essa pessoa foi proprietário desse veículo também. Então, com isso, a gente consegue ter qualquer tipo de relação de consulta, análise de vínculo, ou qualquer outro tipo de cruzamento de dados dessas entidades. Então, isso foi o que permitiu a gente conseguir enxergar melhor todos aqueles dados que a gente está extraindo dos nossos documentos. E aí, com isso, a gente consegue fazer, entre eles, de forma mais simples, sistemas para poder fazer essa análise de vínculo. Então, hoje, com toda essa base gigantesca que a gente desenvolveu um sistema do banco e consegue fazer, o promotor consegue fazer essa análise de vínculo entre uma pessoa ou outra, simplesmente com o celular, digitando o nome e o programa. Bom, agora eu vou passar para o Henrique, que vai falar sobre como é que a gente está fazendo para tratar todos esses bancos de dados que a gente tem, de todos esses contextos. Obrigado, Daniel. A gente já está com o tempo quase estourado aqui, a gente combinou que ia deixar um tempo para a plateia, então vou ser bem rapidinho aqui. Todos esses dados que a gente está tratando, que foram assunto aqui das últimas falas, eles têm que vir de algum lugar, né? Eles têm que ir para algum lugar. Então, o nosso Data Lake, ele hoje aqui, a gente tem dados públicos, a gente começou a montar a nossa infraestrutura baixando dados públicos do IBGE, do SUS, dados que a gente encontrava na rede. A gente começou a alimentar com dados internos, né, dados dos nossos processos, dados do nosso programa de Ministério Público. E agora a gente também está alimentando com convênios que a gente tem feito com outros órgãos públicos ou organizações da sociedade civil organizada para a gente obter dados. Hoje a gente está falando aqui no nosso Data Lake de mais de 40 fontes de dados diferentes, mais de 500 datasets, e a gente está com um storage de mais de 500 tera de dados para a gente fazer esse tipo de cruzamento. E para fazer isso, a gente está usando a stack do Cloudera, com todos esses animaizinhos aqui, o Hadoop, HDFS, Spark, Ruby, Hive, essa turma toda, e agora a gente vai passar a usar também o Oracle Speech and Graph para fazer a armazenagem ali dos nossos dados. E essa mesma infraestrutura que a gente está montando aqui de Big Data, ela também pode ser usada para fazer nossos processamentos de inteligência artificial. A gente está com uma infraestrutura ali de 7 nós, que somados hoje tem 336 núcleos de 2.1 GHz e 5.4 terabytes de RAM, para a gente poder fazer esse processamento paralelo distribuído, porque esses algoritmozinhos ali que a gente viu, quando a gente fala de bases grandes, eles precisam de um bom processamento, uma boa máquina, um espaço realmente grande. Enfim, a gente está falando de uma infraestrutura que eu acho que nunca antes foi vista no Ministério Público, não só no Rio, talvez no Brasil inteiro, eu possa dizer. Eu gostaria de deixar aqui também o agradecimento a toda a nossa equipe, para o nosso procurador-geral, que é o Dr. Eduardo Gussen, que ele comprou essa ideia que o Ministério Público precisa investir em inteligência de dados, precisa investir em ciência de dados e inteligência artificial. Porque, como disse o Dr. Pedro aqui no início, o Ministério Público precisa atuar de forma mais efetiva para a sociedade, a gente precisa fazer diferente. E para encerrar, gostaria de deixar aqui uma fala que o Dr. Eduardo Gussen fala muito para a gente, que se você quer ter o que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. E é isso que a gente está fazendo agora. Obrigado. Bom, depois dessa ótima apresentação, eu tenho certeza que tem muitas questões aí na plateia. Então vamos abrir aí, quem tiver perguntas para os apresentadores. Eu quero aproveitar aqui e fazer um comentário. Todos esses projetos que a gente está fazendo, pelo menos a maioria deles, o código é aberto, está no GitHub, estava ali na nossa apresentação. Então, não só para acompanhar, mas também para colaborar, são muito bem-vindos. Se você puder botar de novo na apresentação, no último slide, que quem quiser copiar o endereço, por favor, aí no fundo.
gente. Meu nome é Sheila Mello, eu sou professora de pós-graduação nessa área. Você falou de usar base gráfica, que é justamente o que a gente está fazendo lá. Agora, a consulta está na base gráfica? Oi. A gente subiu para a nossa base gráfica todas as entidades apenas com os atributos necessários para a consulta. Então, quando eu pego uma entidade, uma pessoa, por exemplo, eu subo aquilo que é necessário para identificá-la. Então, nome, URG, data de nascimento, mas os dados estão em outra base. Isso é muito interessante, porque até mesmo para outros tipos de pesquisa, em geral, qualquer outro tipo de sistema. Então, aquela pessoa, que outros processos ela tem, ao invés de ir na nossa base relacional, a base gráfica faz isso muito rápido. Muito rápido. Bom, obrigada. Sobre data lake, essa estrutura que vocês têm é local. Vocês não usam nada em nuvem. Sim, estrutura local. A gente comprou recentemente o Big Data Appliance da Oracle. A gente tem uma geladeira na nossa sala cofre com toda essa infra rodando dentro do Ministério Público. A gente até pensa em ter alguns dados na nuvem, pode fazer sentido para algumas aplicações, mas para esse cruzamento direto, pelo menos, como disse o Daniel, as features, as chaves precisam estar lá dentro. Alguns datasets poderiam estar fora, mas os datasets que têm dados sigilosos também, informações internas de processo, isso a gente também garante que vão estar sempre lá dentro. Temos mais tempo para uma pergunta. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o Renan. Quando você falou de análise de correspondência, que você botou as variáveis no R10, pode falar um pouco mais disso, da metodologia que você usou? Então, nós temos uma equipe de estatística que trabalha continuamente com nós, eu e o Felipe, que nós somos da inteligência artificial, e o pessoal da estatística eles dominam R e nós trabalhamos com Python e a gente sempre está tentando migrar de um para o outro. Então, os estudos são feitos em R e a gente tenta migrar para Python. Esse trabalho do cluster começou com esse desafio. A gente tinha essa tabela com as variáveis categóricas, esse tipo de atribuição por promotoria, e a gente tinha que fazer uma análise de cluster quantitativa, né? E uma forma de você transformar esses dados qualitativos, uma forma de transformar esses dados qualitativos em quantitativos é por essa análise de correspondência. Você tem alguma dúvida nessa análise? Então a gente pode começar. Claro. Não, beleza, claro. Obrigado. Acho que dá para mais uma pergunta, fechar o bloco. Tem uma lá atrás, eu acho. Oi, boa tarde. Bom, meu mestrado foi analisando o itinerário judicial dos usuários de substâncias psicoativas ilícitas na sociologia, e eu fiz um trabalho etnográfico qualitativo, e eu queria saber se seria possível fazer a análise de pessoas que passam pelo sistema criminal ou pela justiça de uma maneira geral, a partir do ponto de vista dos usuários e não do sistema. Não deixa de ser. Vai depender muito da fonte de dados que você está trabalhando, tá? A gente acompanhou no ano passado o trabalho de uma entidade em São Paulo, da ABJ, que falava especificamente sobre porte e posse de drogas e a quantidade de drogas e o índice de punibilidade dessas pessoas. Então, eu sei que existe um trabalho sendo feito relacionado a isso. Acompanhei por alto, mas ele trabalhava em cima do boletim de ocorrência. Eu acho que você talvez tenha um pouco de dificuldade de fazer isso em cima da tramitação, porque esse dado sofre uma série de problemas no processo de
judicialização. Então, talvez você não tenha corretamente as quantidades ou os personagens. Eu não sei o quão aferido você vai ter esse tipo de informação na tramitação processual. Talvez nas iniciais, se você tiver uma grande quantidade de iniciais bem formadas, eu acho que você consegue usar esse tipo de tecnologia para fazer isso. Respondendo especificamente sobre o tipo de tecnologia que a gente usou, a gente sabe sim que a ABJ usa heurística para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, acredito que sim, você com um corpus razoável, uma fonte de dados legal, no caso deles, o boletim de ocorrência, você talvez consiga fazer esse tipo de análise. Se você conseguir juntar isso com a tramitação processual e as sentenças, você não tem somente o perfil do campo, do policial que chegou e prendeu a pessoa, mas também a decisão no final do processo. Só aproveitando, a gente veio aqui para esse encontro com o objetivo de abrir a nossa cozinha, né, mostrar como é que a gente está organizando os nossos dados, como é que a gente está fazendo pesquisa, e a gente não falou dos nossos produtos. Se você acessar o site do MPRJ e lá clicar em MP em Mapas, que é o nome fantasia da nossa coordenadoria, lá tem 2 produtos já muito bem consolidados de análise quantitativa de dados, o Inloco e o MPRJ+. Lá você não vai conseguir descer ao nível do usuário, ao nível do paciente, mas você vai ter uma série de dados agrupados com visualizações de business intelligence para uma série de indicadores da área de saúde, da área criminal, da área de segurança. Então, convido vocês também a acessarem, darem uma olhadinha lá. Pode ser que não responda a todas as suas perguntas, mas pode ajudar com algumas. Bom, então isso fecha a sessão. Vamos agradecer o grupo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Obrigado.